aí, meu povo, tudo bem? Bom, hoje nesse canal nós vamos falar sobre estilos de liderança. O que é um líder? Um líder, ele é aquele que direciona as pessoas para que elas possam exercer o seu potencial, manifestar o seu potencial, diminuindo as interferências. Eu gosto muito de falar uma frase que eu ouvi, não sei de quem, mas faz total sentido. Performance é igual a potencial menos interferência. Essa é a frase. Se você é líder, né, precisa sair daqui tendo muito claro. Se você quer que os seus liderados performem mais, que você tenha mais performance, porque a performance de um líder é a consequência da performance do seu time, trabalhe em diminuir as interferências, o que são os gargalos, o que está impedindo o seu time de crescer, e em aumentar o potencial deles. E para você aumentar o potencial do seu time, você precisa conhecer quais são os pontos fortes, quais são os pontos a desenvolver que o seu time tem. E para isso eu te convido a assistir os temas, né, que eu tenho falado aqui no canal sobre perfis comportamentais, porque você conhecer melhor sobre os diferentes perfis, com certeza vai te ajudar a entender melhor que o seu liderado, ele é um influente, um conforme, um estável, um dominante. Você vai adaptar a sua comunicação, a sua forma de gerir da melhor forma possível. Não como você gostaria de ser tratado. Então, a gente não deve tratar as pessoas como a gente gostaria de ser tratado, mas sim como elas merecem ser tratadas. E como líder, você tem que ter esse mindset. Tratar as pessoas não como você gostaria de ser tratado, mas sim como elas merecem ser tratadas. Porque pessoas são diferentes e cada um tem o seu jeito específico. Às vezes você é de um jeito e você gostaria de ser tratado de um jeito, mas o seu liderado, não. Às vezes não. Às vezes ele tem outra forma de se comunicar, de se organizar, de se planejar. E o importante é o que tem que ser feito, que seja feito. Agora, como vai ser feito, cabe às pessoas terem autonomia para decidir. Isso faz parte do processo de motivação e engajamento do time. Quais são, então, os estilos de liderança? Hoje é importante a gente fazer essa breve introdução e você entender, sair daqui entendendo que um líder eficaz é aquele que molda e se adapta e busca se comunicar dependendo, né, de acordo com os diferentes perfis comportamentais, avaliando as diferentes competências do seu time e as diferentes necessidades de cada membro do seu time. 4 estilos de liderança que existem. Então, a primeira delas é o motivador. Então, o motivador é aquele que lidera por conexão. Ele é um influente. Então, é um estilo de liderança comum a pessoas, a líderes que são mais abertos, são mais descontraídos, mais dinâmicos. Eles são motivadores e eles envolvem o seu time pelo diálogo. O segundo estilo de liderança é o executivo. O executivo é aquele que lidera pelo comando. São líderes mais ousados, líderes mais firmes e inflexíveis, acelerados, enérgicos e que impõem prazos. O líder executivo é o dominante. O terceiro estilo de liderança é o metódico. O metódico é aquele conhecido como o estável. Ele lidera pelo planejamento. Eles são líderes mais pacientes, são conhecidos como conservadores, são bons ouvintes, são líderes orientadores e que gostam do consenso. Então, sempre está ali disponível para ouvir a opinião dos outros, para chegar num consenso no momento de tomada de decisão. O quarto estilo de liderança é o sistemático. Então, o líder sistemático, ele é conforme, ele é aquele líder que lidera por controle, exerce uma liderança por controle. Então são líderes analíticos, líderes exigentes, organizados, detalhistas e que gostam de atribuir especificações. Quando ele vai passar uma tarefa, quando ele vai passar uma demanda, ele sempre atribui orientações específicas. E como que esses estilos de liderança eles se adaptam a ambientes diferentes? Então, como que cada estilo de liderança se adapta a ambientes diferentes? Em ambientes interativos, os motivadores e os metódicos, eles se adaptam melhor a esse ambiente interativo. Então, os motivadores são os influentes e os metódicos são os estáveis, tá? Por outro lado, em ambientes mais reservados, mais funcionais, se adaptam melhor os dominantes, né, e os sistemáticos, ou seja, os líderes que são executivos e que são conformes. Em ambientes interativos, os perfis mais coerentes e que se adaptam melhor são os líderes motivadores e metódicos, ou seja, os líderes que são influentes e estáveis. Em contrapartida, em ambientes mais reservados e mais funcionais, se adaptam melhor os líderes que são sistemáticos, então os conformes, eles se adaptam em ambientes mais reservados, e os dominantes, os líderes executivos, eles se adaptam em ambientes funcionais, né, porque eles são mais voltados para resultados. Isso de um extremo ao outro. Se a gente for olhando numa linha vertical, se a gente for olhar numa linha horizontal, de um extremo ao outro, em ambientes mais dinâmicos, se adaptam melhor perfis de liderança que são os motivadores e os executivos, ou seja, os influentes
e os dominantes. Então, eles se adaptam muito bem em ambientes dinâmicos. Em contrapartida, no outro extremo, em ambientes estáveis, se adaptam muito bem, estilo de liderança, metódicos e sistemáticos, ou seja, estáveis e conformes. Esse é um pouquinho do estilo de liderança e como eles se adaptam em cada ambiente. Como que é o estilo de comunicação de cada perfil? Primeiro, o executivo. Feedback mais firme e imparcial. Comunicação direta e objetiva. Eles reforçam a autoridade na comunicação. O metódico, ele já apresenta um feedback mais condescendente. É uma comunicação clara e equilibrada. Ele procura entender a visão do outro. O motivador, ele dá feedback positivo, costuma dar feedbacks positivos. O estilo de comunicação dele é proximidade e informalidade. E ele incentiva e contagia a equipe com seu entusiasmo. O sistemático, ele dá feedback com foco nas falhas e possíveis consequências. Ele apresenta uma comunicação discreta e formal e ele dá orientações claras e específicas. Como que é a tomada de decisão de cada estilo de liderança? Então, os líderes motivadores, ou seja, os líderes influentes, eles são mais emocionais e rápidos em sua tomada de decisão. Os líderes metódicos e estáveis, eles são mais emocionais e demorados na sua tomada de decisão. Já os dominantes, os líderes executivos, eles são mais racionais e rápidos na sua tomada de decisão. Os líderes conformes, ou seja, sistemáticos, eles são racionais, só que eles são mais demorados na sua tomada de decisão. Sabendo dessa informação, como que você pode agir quando você precisa que um líder tome uma decisão? Os influentes e os estáveis, como eles são mais emocionais ao tomar uma decisão, eles se sentem mais confortáveis para tomar uma decisão quando alguém que eles confiam os apoiam nessa tomada de decisão. Ou seja, quando você quer que um líder tome uma decisão de algum projeto que você está apresentando, de alguma decisão, busque convencer, busque conversar, influenciar pessoas que você sabe que ele confia. E assim vai ser mais fácil ele decidir e tomar a decisão. Já os dominantes e os conformes, eles tendem a avaliar e tomar a decisão de uma forma mais objetiva, mais pragmática. Eles analisam fatos, eles analisam dados, eles analisam os números, ou seja, quando você for apresentar o seu projeto, a sua proposta, quando você precisar que um líder conforme ou dominante tome a decisão a seu favor, trabalhe um portfólio robusto de dados, de fatos, de números, de informações, para que o dominante decida a seu favor e o conforme também. Então, o conforme precisa de todos os dados, todas as informações. E o dominante também. O dominante é mais voltado para o que o seu projeto, a sua proposta pode trazer para ele de positivo. Quantos por cento a mais de lucratividade, quantos por cento a mais de tempo reduzido, de horas extras diminuídas. Então, busque e trabalhe. Se você quer convencer um dominante e um conforme a aceitar a sua proposta, foque em apresentar um portfólio robusto de dados, fatos e números. Como que é a delegação de cada estilo de liderança? Os influentes e os estáveis, eles tendem para uma maior delegação. Eles têm muita facilidade de delegar. Já os conformes e os dominantes, no outro extremo, eles apresentam pouca delegação. Ou seja, eles tendem a ser centralizadores. Os dominantes, eles centralizam mais as decisões. E os conformes, eles centralizam mais as tarefas. Se você for olhar aí num quadrante, que eu tô colocando aqui na tela, influente e estável, muita delegação. No outro extremo, dominante e conforme, pouca delegação. Só que o conforme, ele centraliza as tarefas e o dominante, ele centraliza as decisões. É óbvio, gente, que a gente tem que ter claro, que existem combinações de perfis. E essas combinações de perfis, elas vão influenciar na tomada de decisão, em como o líder vai delegar as tarefas e funções. Então, por exemplo, se você tem um líder, se um líder ele é influente e estável, ele provavelmente, muito provavelmente, ele vai ter mais facilidade de delegar, ou seja, é aquele líder que delarga. E aí ele acaba sendo pouco fiscalizador dos resultados. Já um perfil que seja estável e conforme tem um equilíbrio maior, vai ter um equilíbrio, porque o estável ele delega mais e o conforme ele tende a centralizar mais. Então, qual é o estilo de liderança que você está buscando, que você está recrutando? Então, por isso que é importante você fazer um relatório de perfil comportamental para você ter muito claro qual é o perfil daquela pessoa ali que você está do outro lado entrevistando, conversando,
para você recrutar o candidato mais ideal para a sua vaga, dependendo do que você está precisando. E se você não estiver fazendo um recrutamento numa empresa, é importante você alocar as pessoas nas caixinhas certas. Então, você entender o perfil de cada um e o perfil que aquela vaga demanda, exige, vai te dar um poder de alocar as pessoas nas caixinhas certas. Faço o meu convite, se você quiser fazer o perfil comportamental do seu time ou até mesmo da sua família para você conseguir entender o perfil deles e se comunicar melhor, manda uma mensagem aqui para mim que eu vou estar disponível para aplicar o relatório e te dar a devolutiva. Agora nós vamos aprofundar sobre cada estilo de liderança e falar sobre os seus pontos fortes, quais são as suas principais características e pontos a serem trabalhados e serem desenvolvidos de cada estilo de liderança. Primeiro vamos começar com os executores, os executivos, líderes executivos são os dominantes. Então, quais são as principais características e pontos fortes dos líderes executivos? Eles têm uma facilidade para comandar as pessoas, muita autoconfiança e posicionamento firme. Eles são determinados e focados nos objetivos e prazos a serem cumpridos. E por isso, eles têm um senso de urgência aguçado e eles costumam imprimir um ritmo mais acelerado, não só para si, como para a sua equipe também. Os dominantes, eles preferem tomar as suas decisões de uma forma mais rápida e individual. Eles são exigentes, eles são questionadores, eles têm um senso crítico apurado e isso facilita encontrar falhas e problemas, principalmente quando esse dominante ele é autoconforme também. Os dominantes gostam de inovações e lidam bem com as mudanças e situações de pressão. Eles são mais ousados e mais dispostos a correr riscos. Eles fazem análises rápidas com critérios racionais e pragmáticos. Quando dominantes possuem alta influência, eles são otimistas e o seu ritmo, a sua energia podem motivar a equipe. Quais são os comportamentos a serem trabalhados, desenvolvidos por um líder executivo? Então, eles costumam ser mais enérgicos e agir com agressividade ou intimidação para alcançar os seus objetivos. Eles podem imprimir um ritmo muito acelerado e agir com impaciência, com nervosismo, com impulsividade. Eles tendem a ser inflexíveis e mais fechados para opiniões alheias. E isso pode passar a imagem de ser um líder individualista, um líder que não pensa no grupo. Eles podem ser muito rígidos, dominadores e exigentes. E aí eles podem apresentar atitudes autoritárias. Os dominantes podem ser muito críticos e se concentrar muito nas falhas e problemas do grupo, esquecendo então de reconhecer e valorizar os acertos do time. Eles podem agir com uma certa intolerância, insensibilidade às necessidades e sentimentos do time. E sentimentos alheios também, não só do time. Os líderes executivos, eles são ambiciosos e podem agir com excesso de competitividade. Os dominantes, eles têm falta de paciência com pessoas de ritmo mais lento e isso pode fazer com que eles centralizem muito as atividades. Agora nós vamos falar do estilo de liderança motivador, que são características e pontos fortes de líderes influentes. Costumam liderar de uma forma mais descontraída, mais liberal, mais positiva. Eles buscam estabelecer uma comunicação e desenvolver uma relação de influência positiva com os seus liderados. Eles valorizam o diálogo, motivam a equipe com dinamismo, com otimismo e entusiasmo. Não têm dificuldade para delegar as ações. Eles preferem delegar aquelas tarefas que exigem mais concentração e atenção aos detalhes. Eles deixam os ambientes mais positivos e os influentes se encarregam e gostam de promover atividades em grupo para agregar e aproximar os membros da equipe. Os influentes são extrovertidos. Eles são ótimos argumentadores e têm facilidade para convencer e influenciar os seus liderados. Os influentes, eles em suas decisões, eles costumam levar em consideração os aspectos emocionais e os sentimentos dos seus liderados. E eles são mais intuitivos, eles têm facilidade para gerenciar imprevistos e lidar com as mudanças não planejadas. E agora, quais são os comportamentos a serem desenvolvidos, a serem trabalhados por um líder influente? Ele pode ser descontraído e bem-humorado. E aí ele pode acabar exagerando nas brincadeiras e ter atitudes inconvenientes. Um líder influente, ele tende a exagerar no diálogo e pode acabar passando a imagem de ser um líder que conversa muito e age pouco. Um líder motivador, ele pode não saber distinguir os momentos sérios dos momentos de descontração. Ele pode ter dificuldades para analisar os relatórios e os documentos ali necessários para acompanhar os indicadores, para acompanhar o controle dos processos de gestão. Os líderes motivadores, eles podem exagerar na emocionalidade
emotividade. E por manter muito foco nas pessoas, eles podem falhar ou pode faltar-lhes disciplina, organização e foco no planejamento e nas ações a serem executadas. Os motivadores tendem a não prestar muita atenção nos processos e nos detalhes. Eles podem ser prolixos e apresentar dificuldades para dar ordens claras e específicas, principalmente quando o líder influente ele tem baixo dominante e baixo conforme. Líderes motivadores eles perdem a paciência com rotinas e situações que não são do seu interesse. Estilo de liderança metódico. Então, os líderes estáveis, que são os metódicos, que exercem um estilo de liderança metódico, as principais características e pontos fortes deles são: eles são abertos às opiniões dos seus liderados, eles tomam as decisões de uma forma mais compartilhada, eles são conciliadores, valorizam a harmonia ali do grupo, do time e o trabalho em equipe, eles são prestativos e tolerantes com as falhas dos seus liderados. Eles têm mais paciência para orientar e acompanhar a execução das tarefas, eles são equilibrados e raramente agem com impossibilidade ou autoritarismo. Os estáveis, eles se esforçam para criar um ambiente mais pacífico e seguro. O líder metódico é aquele que tende a cativar a sua equipe com uma natureza mais acolhedora, mais atenciosa e frequentemente disposta a ajudar. Os líderes estáveis, eles são bons ouvintes. Eles têm uma maior capacidade de se colocar no lugar dos seus liderados. Eles têm mais facilidade para aconselhar e passar os seus conhecimentos com mais paciência e dedicação. Os estáveis, quando eles enfrentam um desafio ou adversidades, eles costumam reagir com mais equilíbrio e perseverança. Eles gostam de planejar, de fazer planejamento com orientações claras, e eles gostam de construir métodos que contribuam para um bom direcionamento do time. Agora, quais são os comportamentos a serem trabalhados por um líder metódico? Eles tendem a ser mais passivos e ter dificuldades para liderar com mais firmeza quando é necessário. Eles podem não se sentir à vontade para corrigir pontualmente os comportamentos negativos dos seus liderados. Eles são mais previsíveis e rotineiros. Eles tendem a ser mais permissivos, complacentes e podem acabar perdendo o controle dos comportamentos abusivos. Os estáveis, eles são mais conservadores e menos ambiciosos, podem se acomodar e não explorar novos desafios. Os estáveis são mais introspectivos, mais contidos, e em situações de conflito, líderes metódicos podem reprimir os seus sentimentos e pontos de vista ao invés de se posicionar. Os estáveis podem se preocupar de uma forma exagerada com as opiniões alheias, faltando iniciativa própria, com tomada de decisão mais rápida e individual. Estilo de liderança sistemático são os conformes. Quais são as principais características e pontos fortes de líderes conformes? Eles são autodisciplinados, eles são sérios e se concentram nas tarefas e atividades que estão relacionadas ao seu trabalho. E eles esperam a mesma atitude dos seus liderados. Os conformes, eles costumam criar ambientes mais formais, com a equipe concentrada nas suas tarefas e poucos momentos de descontração. Os conformes são mais racionais, mais cautelosos, e esses líderes eles preferem tomar as decisões baseadas em fatos concretos e com segurança. Liderança sistemática apresenta um pensamento mais lógico e estruturado, com uma capacidade analítica acima da média para produzir e conduzir projetos de maior complexidade. Líderes sistemáticos, eles encontram falhas e solucionam problemas e revisam os trabalhos que são entregues pelos seus liderados. Sistemáticos, eles são precisos e esses líderes, eles têm padrões elevados de qualidade e eles acabam exigindo o mesmo alto padrão de qualidade dos seus liderados. Líderes sistemáticos são mais cuidadosos, mais organizados e específicos. Eles exercem uma liderança de controle, de preparo, de logística, de sistematização, de ordenação e clareza nas orientações. Agora, quais são os comportamentos a serem trabalhados, desenvolvidos por um líder conforme? Eles tendem a ser muito sérios, retraídos, calados, reservados. E aí esses líderes, eles podem passar uma imagem de líderes distantes e frios com o seu time. Eles são perfeccionistas e tendem a ser mais sistemáticos e muito presos às regras, regulamentos e métodos. Esses líderes, eles acabam impondo um ritmo mais lento para si e para o time. Isso pode acabar gerando uma desmotivação no time. Líderes sistemáticos podem exagerar na cautela, tendo dificuldade para tomar decisões rápidas e arriscar quando necessário. E aí, como eu falei, esse ritmo mais lento e esse excesso de cuidado e detalhe pode gerar desmotivação no time. Líderes conformes, eles são mais rígidos e muito exigentes consigo e com os seus liderados. Eles focam muito nas falhas e deixam de valorizar os acertos.
outros. Esses líderes, eles tendem a exercer uma liderança mais centralizadora, tem dificuldade para delegar as tarefas. Líderes conformes, eles querem controlar liderados e impor o seu jeito de fazer as coisas. E isso acaba tirando a autonomia e a liberdade do time, que pode gerar uma desmotivação, diminuir a produtividade do time. Encerramos aqui o vídeo de hoje sobre esse conteúdo. Compartilha com seus líderes que você acha que precisam ouvir sobre esse conteúdo, que precisam se desenvolver no seu estilo de liderança. Como vocês puderam ver, todos os líderes têm pontos fortes e pontos a melhorar. Não existe um estilo de liderança perfeito. Existe sim um estilo de liderança ideal para cada cargo, para cada empresa, para cada posição. Por isso que é importante a gente conhecer sobre perfis comportamentais, para a gente alocar pessoas certas nas caixinhas certas. Espero ter te ajudado, ter contribuído com esse conhecimento aqui de hoje. Não esquece de curtir o vídeo, porque isso me ajuda. Compartilhe o vídeo com quem você acha que precisa ouvir esse conteúdo. Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. E comenta aqui se você gostou do conteúdo, se ficou alguma dúvida, se você gostaria de compartilhar algo, alguma situação que você viveu. E caso você queira fazer o relatório de perfil comportamental, só me manda uma mensagem pro meu e-mail que eu vou estar disponível para te entregar o relatório da devolutiva também. Até o próximo vídeo. Um beijo!